Eu estava na Summit Edge Logistics. Havia 5 anos, tempo suficiente para entender como as coisas funcionavam, mas talvez tempo demais para ainda acreditar em justiça, tá? Meu cargo oficial era líder regional de operações, mas na maioria dos dias eu era mais do que isso, solucionador de problemas, motivador da equipe, controlador de danos e às vezes até terapeuta. Eu sentia orgulho do caos, encontrava satisfação em manter o sistema funcionando e, acima de tudo, acreditava que fazia parte de algo sólido. Essa ilusão desmoronou na semana em que meu pai morreu. Não foi inesperado. Meu pai vinha lutando contra insuficiência cardíaca há anos e os últimos meses tinham sido especialmente difíceis, mas saber que a morte está próxima não diminui o peso dela quando finalmente chega. Quando recebi a ligação da minha irmã, eu estava no meio da preparação de um relatório trimestral de remessas. Larguei tudo, solicitei licença por luto no mesmo dia e avisei Dan Weaver, meu supervisor direto. Dan e eu não éramos exatamente próximos, mas tínhamos uma relação de trabalho baseada em entendimento mútuo. Ele dava ordens e eu executava. Enviei a solicitação de licença por e-mail e liguei em seguida. Ele parecia distraído, mas aprovou a licença rapidamente. Até ofereceu suas condolências antes de desligar. Não pensei mais nisso depois. Confiei no processo, achei que voltaria em alguns dias e retomaria de onde parei. Fiquei fora por 3 dias, só 3. 3 dias para me despedir do homem que me criou, que me ensinou a andar de bicicleta e que uma vez dirigiu 10 horas em meio a uma nevasca para me ajudar a me mudar para meu primeiro apartamento em Vancouver. Passei esses dias com a família organizando o funeral, carregando o caixão e consolando minha mãe, que parecia perdida sem seu parceiro de 40 anos. Meu celular não parava de vibrar, mas ignorei a maioria das mensagens. Eu precisava de espaço para viver o luto. Quando voltei ao escritório na manhã de quinta-feira, o clima estava estranho. No começo, ignorei, talvez fosse só a sensibilidade do luto, mas conforme fui me acomodando, notei os olhares de lado, os sussurros nos cantos. Alguns colegas me deram boas-vindas de forma contida, mas a maioria evitava contato visual. Essa sensação desconfortável me acompanhou até minha caixa de entrada, onde um e-mail não lido de Dan Weaver me esperava com o assunto urgente sobre seu cargo. Abri e li 3 vezes antes de conseguir processar as palavras. Henry. Conforme discutido em reuniões anteriores sobre comprometimento e prioridades durante períodos operacionais de alta demanda, sua recente ausência durante um ciclo logístico crítico demonstrou falta de alinhamento com as necessidades atuais da Summit Edge. Com efeito imediato, estamos encerrando seu vínculo empregatício. Uma carta formal será enviada em breve. Dan Weaver, diretor sênior de operações. Sem ligação, sem reunião. Só um e-mail, enviado no dia anterior ao meu retorno. Minha primeira reação não foi raiva, foi incredulidade. Eu fui direto para o escritório do Dan, mas sua assistente disse que ele estava trabalhando remotamente pelo restante da semana. Claro que estava. Liguei para o celular dele, sem resposta. Deixei uma mensagem, nada. Conferi com o RH. Eles confirmaram a demissão e disseram que um mensageiro entregaria a carta oficial e os documentos de rescisão em até 48 horas. Quando lembrei que minha licença havia sido aprovada, eles apenas disseram: a decisão foi tomada em nível executivo. E foi isso. 5 anos encerrados em 3 dias. Lembro de estar sentado no carro naquela noite no estacionamento da empresa, encarando o volante. Parte de mim ainda esperava que alguém ligasse, dizendo que tudo não passava de um erro ou uma piada cruel. Mas o silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer confirmação. O pior de tudo era saber que eu não tinha feito nada de errado. Segui as políticas da empresa, protocolei a licença, como manda o manual, e tirei exatamente o tempo permitido. Era realmente um crime viver o luto. A ironia era insuportável. Eu já havia perdido aniversários feriados e até meu próprio aniversário de casamento para cumprir prazos na Summit Edge. Uma vez dirigi à noite de Calgary até Edmonton no meio de uma nevasca para entregar uma peça de servidor quando nosso parceiro de transporte falhou. Fiz isso sem que ninguém pedisse. Mas quando tirei 3 malditos dias para enterrar meu pai, isso foi o limite. O que mais me doeu não foi ter perdido o emprego, mas ter percebido que eu realmente acreditava fazer parte de um time. Dei tanto de mim àquele lugar, noites em claro finais de semana, viagens intermináveis, e esperava no mínimo um pouco de humanidade em troca.
mas nem teve coragem de me encarar. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou rapidamente pela equipe. Mensagens começaram a chegar de colegas, alguns chocados, outros indignados, a maioria apenas decepcionada. Meu antigo time, o grupo central com quem trabalhei nas principais operações, marcou uma reunião virtual só para conversar. Foi aí que percebi eu não era o único que se sentia traído. Não acredito que fizeram isso com você, disse Michele, nossa coordenadora sênior de agendamento. Você foi o motivo pelo qual esse departamento não desmoronou. Na última auditoria, acrescentou Raj, um dos nossos coordenadores de logística. Demitiram o coração da equipe, alguém comentou em voz baixa. O apoio deles significou mais do que consigo expressar. Me lembrou que o trabalho que fiz importava não para os executivos atrás das paredes de vidro, mas para as pessoas que estavam ali no dia a dia, os que ficavam até tarde comigo, que resolviam problemas reais, que se importavam. Ainda assim, o estrago já estava feito. Esvaziei minha mesa naquele fim de semana. A segurança ficou de plantão o tempo todo, como se eu fosse uma ameaça para os bens da empresa. Foi humilhante. Saí do prédio sem me despedir da maioria das pessoas, simplesmente não tive forças. Mais tarde naquela noite, finalmente recebi uma mensagem de texto do Dan. Espero que entenda que foi uma decisão de negócios. Te desejo tudo de bom daqui para frente. Não respondi. Porque eu não entendi, nem um pouco. Mais uma coisa, eu sabia com certeza, não me demitiram porque falhei. Me demitiram porque sou humano. Porque ousei me afastar quando minha família precisava de mim, porque tive a audácia de sofrer. E no mundo corporativo da Summit Edge Logistics, isso era imperdoável. Nos dias que se seguiram à minha demissão, eu continuava acordando cedo por hábito, apenas para ficar sentado em silêncio na mesa da cozinha, sem ter para onde ir. É estranho como o seu senso de propósito pode evaporar tão rapidamente quando um trabalho, aquele que antes ditava cada um dos seus movimentos, é tirado de você sem aviso. Meu apartamento, que antes eu via apenas em flashes entre viagens de trabalho, de repente parecia silencioso demais, parado demais. O luto tem um jeito peculiar de se sobrepor em camadas. Eu ainda estava de luto pelo meu pai e agora também enfrentava a perda de uma carreira na qual investi anos da minha vida. Em algumas manhãs eu não conseguia distinguir onde terminava uma tristeza e começava a outra. A linha entre perda pessoal e profissional havia se confundido. Era como se tudo o que era estável na minha vida tivesse sido arrancado de uma vez só. Tentei me manter ocupado, atualizei meu currículo, entrei em contato com antigos colegas e até procurei alguns recrutadores, mas toda vez que alguém perguntava por que eu havia saído da Summit Edge, eu travava. Como explicar que fui demitido por tirar licença por luto sem soar amargurado ou pior, instável? Eu odiava o fato de ter que explicar aquilo. Mas a notícia corre rápido no setor de logística, especialmente na rede de operações de Vancouver. Comecei a receber mensagens de pessoas de fora da empresa, contatos com quem eu não falava há meses. Fiquei sabendo do que aconteceu com a Summit Edge, absurdo. Se quiser conversar ou desabafar, tem um café e 1 hora. Você não merecia isso, Henry. O apoio foi inesperado e, sinceramente, foi o que me manteve firme. Uma mensagem em particular me marcou. Veio de Tanya Bryan, uma ex-líder de projetos que havia deixado a Summit Edge no ano anterior por causa de burnout. Eles vão tentar justificar, mas eu sei como eles funcionam. Você não foi o primeiro. Não será o último. Não deixe que isso te diminua. Essa frase ficou comigo, não deixe que isso te diminua. Porque era exatamente assim que eu me sentia, pequeno, encolhido pela humilhação, pelo silêncio que se seguiu, pela frieza corporativa de um sistema que fingia valorizar pessoas enquanto as descartava. Não era só sobre perder o emprego, era sobre perder a versão de mim mesmo que se sentia competente, confiável, necessária. Então fiz algo que nunca imaginei que faria. Marquei uma sessão de terapia. Foi minha irmã quem me convenceu. Você sempre foi quem segurava tudo por todo mundo. Ela disse com delicadeza ao telefone. Talvez seja hora de deixar alguém cuidar de você. As palavras dela me atingiram mais fundo do que eu esperava. As primeiras sessões foram estranhas. Eu não sabia como falar de mim mesmo sem transformar tudo em uma linha do tempo ou um relatório de operações. Mas aos poucos, minha terapeuta me ajudou a desfazer os nós do que tinha acontecido, não só a demissão, mas os anos que a antecederam. A pressão não dita, a cultura de autossacrifício. O modo como fui condicionado
a enxergar a exaustão como realização. Você não fracassou, ela disse em uma das sessões. Você foi fracassado por um sistema que recompensa obediência e não humanidade. Foi difícil de ouvir e, ao mesmo tempo, profundamente libertador. A virada veio cerca de um mês depois. Eu estava sentado à minha mesa, vasculhando antigos e-mails para salvar o pouco de prova que tinha da licença aprovada, quando encontrei uma troca de mensagens com o Raj, um dos meus ex-coordenadores de logística. Enterrado ali estava um comentário que eu havia esquecido. Sinceramente, aprendi mais com você em 6 meses do que em 4 anos de faculdade. Aquilo me despertou algo, me lembrou de que eu não era só uma engrenagem na máquina. Eu havia feito a diferença, não só em entregas ou KPIs, mas na vida das pessoas. Eu havia liderado com integridade, mesmo quando isso teve um custo. E talvez, só talvez, isso fosse algo do qual eu podia me orgulhar. Poucos dias depois, recebi uma ligação de uma recrutadora em Toronto. Ela estava contratando para uma nova empresa de logística de médio porte que queria montar uma equipe regional no oeste do Canadá. O cargo não era glamuroso, mas oferecia algo que eu não tinha, havia anos de autonomia, uma chance de ajudar a moldar a cultura de uma empresa desde o início. No começo eu hesitei, não sabia se ainda tinha forças para liderar, e se eu fracassasse, e se eu estivesse danificado demais para ser confiável. Mas aí me lembrei de outra coisa que minha terapeuta disse: cura não é voltar a ser quem você era, é se tornar quem você deveria ser depois. Então aceitei a entrevista, fui honesto, mais honesto do que jamais fui em um ambiente profissional. Contei sobre a demissão, sobre a licença, sobre o que tudo aquilo me ensinou. E para minha surpresa, eles não se chocaram. Na verdade, o diretor se inclinou para frente e disse: isso me diz muito mais sobre os seus valores do que qualquer currículo poderia dizer. 2 semanas depois, recebi a oferta. Aceitei. Comecei pequeno, 2 subordinados diretos, um território modesto, um modelo híbrido que me permitia trabalhar de casa 3 dias por semana, mas algo estava diferente dessa vez. Eu não estava buscando validação, não estava tentando provar meu valor para pessoas que me viam como descartável. Eu estava construindo algo melhor, para mim e para outros como eu. Voltei até a mentorar. Um dos meus novos contratados, um analista brilhante, mas ansioso, chamado Jerome, me lembrava de mim mesmo quando comecei. Uma noite depois do expediente, ele ficou até tarde, claramente sobrecarregado. Sentei ao lado dele e disse: você não precisa se esgotar para conquistar seu lugar aqui. Você já pertence. Foi um momento pequeno, mas importante, porque finalmente eu também acreditava nisso. A Summit Edge pode ter me descartado, como se eu não valesse nada, mas eles não me definiram. Quem me define sou eu. E ninguém, nem o Dan, nem uma carta de demissão, nem um sistema construído sobre o silêncio, vai tirar isso de mim novamente. Tudo começou com uma publicação no LinkedIn. Eu não planejei aquilo, não sentei com uma estratégia, nem organizei meus argumentos. Eu só estava cansado de guardar a história para mim, cansado de fingir que estava seguindo em frente, sem ainda sentir a dor. Então, numa tarde de domingo, sentado na varanda com um café morno, abri meu notebook e escrevi. No ano passado, fui demitido da empresa que ajudei a construir porque tirei uma licença luto para enterrar meu pai. Eles chamaram isso de desalinhamento com os valores da empresa. Aqui está o que aprendi desde então. Valores sem compaixão são apenas slogans. Eu costumava acreditar que lealdade me protegeria. Não protegeu. Mas sabe o que protegeu a comunidade? Colegas amigos estranhos que estenderam a mão e disseram: isso não foi certo? Se você já foi descartado por escolher a família, por escolher descansar, por escolher a si mesmo, eu te vejo. E quero que saiba, o seu valor não está ligado ao seu cargo, à sua produtividade ou à opinião do seu chefe. Você não é descartável. Fiquei alguns minutos pairando sobre o botão publicar, então cliquei e me afastei. Quando voltei, 1 hora depois, já tinha 300 curtidas. Na manhã seguinte já eram 10.000. As pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias. Gerentes de projeto, enfermeiras, engenheiros seniores. Uma mulher escreveu: minha empresa ameaçou me rebaixar por tirar folga depois de um aborto espontâneo. Fiquei em silêncio por anos. Obrigada por dar voz a isso. Outra disse: você acabou de contar a história que tantos de nós temos medo de dizer em voz alta. A publicação virou uma onda. Comecei a receber convites para entrevistas de blogs, de RH, podcasts sobre equidade no ambiente de trabalho, até uma jornalista do The Globe and Mail,
que estava trabalhando em uma matéria sobre cultura corporativa tóxica. Quando a reportagem foi publicada, viralizou. O título era ousado: quando o luto vira um passivo, como empresas canadenses estão falhando com suas pessoas. Meu nome estava lá e também o da Summit Edge. Pediram um posicionamento, eles recusaram. Me preparei para o retorno negativo, mas ele nunca veio, pelo menos não de pessoas que realmente importavam. Na verdade, vários ex-funcionários da Summit Edge me enviaram mensagens privadas agradecendo. Alguns até compartilharam que minha publicação lhes deu coragem para registrar queixas formais que guardavam há anos. Dan nunca entrou em contato, nem a equipe executiva. Mas eu não precisava mais do pedido de desculpas deles, porque o que realmente importava era a mudança maior que eu sentia acontecer. As pessoas não estavam apenas indignadas por mim, elas estavam reavaliando seus próprios ambientes de trabalho, seu próprio valor. Um momento que me marcou aconteceu algumas semanas depois, durante uma sessão de perguntas e respostas em uma empresa de tecnologia em Calgary, onde fui convidado para falar. Depois que contei minha história, um jovem lá no fundo levantou a mão e perguntou: como você continua aparecendo quando te tratam como se sua humanidade não importasse? Eu parei por um momento. Depois respondi, porque o silêncio só ajuda quem se beneficia do silêncio. Falar é como começamos a reconquistar a dignidade de sistemas que nunca se importaram com ela para começo de conversa mesmo. Ele assentiu lentamente. Eu percebi que aquilo significava algo para ele. E significava algo para mim também. Mais ou menos na mesma época fui contatado por uma antiga mentora minha, Leah Train. Ela agora liderava um programa de formação em liderança focado em práticas empresariais, éticas e cultura de trabalho restaurativa. Tenho acompanhado suas publicações, ela disse por Zoom. Você está fazendo mais do que se curando, está liderando. Quer ajudar a ensinar isso a outras pessoas? Foi a primeira vez que alguém enxergou o que eu passei como liderança e não apenas sobrevivência. E pela primeira vez em meses, senti um tipo de poder que não vinha de um cargo ou da aprovação de uma empresa. Então eu disse sim. Leah me trouxe como palestrante convidado, depois como consultor. Eventualmente comecei a co-desenvolver workshops sobre liderança empática, sobre como criar políticas de licença inclusivas, sobre como reconstruir a confiança após o dano. O trabalho era significativo e, mais do que isso, parecia legado. Uma tarde, durante uma sessão em Toronto, uma mulher se aproximou de mim no intervalo. Você é o Henry, né? O cara do LinkedIn. Eu ri. Acho que sou eu. Ela sorriu. Só queria dizer, você me ajudou a sair de um emprego que estava me destruindo aos poucos. Eu achava que sair significava fracassar, mas sua história me fez ver de outra forma. Aquele momento ficou comigo. Porque eu me lembrava de como era ser ela, sentir que sair era perder. Mas às vezes ir embora é como a gente vence. Hoje, um ano depois, ainda trabalho na minha nova empresa em Vancouver, mas divido meu tempo entre consultoria e palestras. Fui convidado para conferências nacionais de RH, participei de mesas redondas sobre políticas trabalhistas com o Ministério do Trabalho. Minha caixa de entrada vive cheia com convites, agradecimentos e, às vezes, só mensagens de pessoas tentando encontrar uma saída da mesma areia movediça corporativa onde eu já afundei um dia. Respondo o máximo que posso, porque sei o quanto significa se sentir visto. O que aconteceu comigo na Summit Edge foi errado, ainda é. Eles nunca admitiram, nunca pediram desculpas, nunca mudaram, mas essa já não é mais a história principal. A história é essa: perdi um emprego e encontrei minha voz. Fui diminuído e me levantei mais alto do que nunca. Fui descartado e me tornei uma força por algo melhor. Nem todo final é justiça, mas alguns finais são o começo de um propósito. E para mim isso é o suficiente. Aconteceu em um painel ao qual eu quase não fui. O evento se chamava Liderança em Crise, reconstruindo a confiança na era corporativa, tá? Eu tinha sido convidado para falar em um painel sobre liderança ética, junto com outros 3 executivos e fundadores. Eu não sabia até amanhã do evento que Dan Harding também estaria na lista. Aparentemente, ele tinha se juntado recentemente a uma nova empresa de consultoria que se vendia como referência em coaching executivo transformacional. A ironia quase me fez rir alto. Quando vi o nome dele, congelei. Meu instinto disse para desistir, evitar o drama, proteger minha paz. Mas algo mais profundo dentro de mim, mais antigo, mais firme, disse: você não chegou até aqui para se encolher agora? Então eu fui,
O local era um auditório moderno no centro de Toronto, cheio de profissionais de RH, imprensa e equipes de liderança de toda a província. Vi Dan antes que ele me visse. Ele estava na mesa de café, conversando com um pequeno grupo. Sua postura não tinha mudado, ainda ereta, ainda polida, ainda performática. Ele só me reconheceu quando fomos chamados ao palco. No momento em que nossos olhos se encontraram, algo passou por ele: confusão, depois desconforto e finalmente compreensão. Seu sorriso ficou mais tenso. Eu acenei levemente com a cabeça. A moderadora nos apresentou um por um. Quando chegou a minha vez, notei um leve aumento nos aplausos. Algumas pessoas claramente conheciam a história. Vamos começar, ela disse, com uma pergunta para todos os participantes. Em momentos de crise organizacional, como liderar com integridade? Dan falou primeiro. Ele disse todas as coisas certas: transparência, empatia, liderança guiada por valores. Até jogou uma frase sobre tomar decisões difíceis de forma humana. Tudo parecia ensaiado. Bonito por fora, vazio por dentro. Então chegou a minha vez. Respirei fundo. Eu acredito que integridade na liderança começa com responsabilidade. Não apenas na teoria, mas na disposição de admitir quando causamos dano. Mesmo que sem intenção. Mesmo que seja inconveniente. A sala ficou em silêncio. Eu não disse o nome dele. Não precisava. O restante do painel continuou, mas a tensão era nítida. Quando o público pôde fazer perguntas, o inevitável aconteceu. Uma mulher na segunda fileira se levantou o microfone na mão. Minha pergunta é para o Henry e para o Dan, na verdade. Tem havido muitas conversas online sobre a experiência do Henry na Summit Edge. Já que ambos estão aqui, me pergunto a algum de vocês, gostaria de refletir sobre o que aconteceu e o que responsabilidade na liderança realmente significa na prática lá. Silêncio. Dan se mexeu um pouco na cadeira. Seus dedos batiam na mesa. A moderadora olhou para nós. Algum de vocês gostaria de responder? Falei primeiro. Vou dizer o seguinte: fui demitido enquanto estava de licença. Luto após a morte do meu pai. Disseram que era por desalinhamento com os valores da empresa. Depois descobri que tinha mais a ver com política interna. Doeu. Quebrou algo dentro de mim. Mas também me ensinou o que são valores de verdade. E eles não vivem em slogans ou manuais de RH. Eles aparecem nas ações. Ou não. Virei levemente na direção de Dan. Não preciso de um pedido de desculpas, disse calmamente, mas acredito que o silêncio permite o dano. E em certo ponto, o silêncio vira cumplicidade. Dan pigarreou. Não vou fingir que a situação na Summit Edge foi tratada da melhor forma. Ele começou, havia muitas variáveis, muita pressão de cima, mas se alguém se sentiu descartado ou desrespeitado, lamento por isso. Foi evasivo. Esterilizado, fala de relações públicas. Não reagi, mas o público percebeu. Alguém tuitou em tempo real, Henry falou a verdade. Dan desviou, viralizou até o fim do dia. Depois do painel, várias pessoas vieram falar comigo. Algumas apertaram minha mão, outras me abraçaram. Um homem, provavelmente nos seus 50, disse: você falou por todos nós que já fomos descartados depois de dar o nosso melhor. Dan se aproximou de mim quando a multidão já tinha diminuído. Henry, ele disse: você realmente abraçou o papel de mártir, hein? Olhei para ele. Pela primeira vez em mais de um ano não senti medo, nem ansiedade. Só clareza. Não, eu disse. Eu abracei a verdade. Você é quem ainda está atuando. Ele bufou, virou as costas e foi embora. Essa foi a última vez que o vi pessoalmente. Uma semana depois, uma revista de negócios de grande circulação publicou um artigo de acompanhamento intitulado Quando a Responsabilidade Sobe ao Palco, um conto de dois líderes, comparava nossas respostas, nossos históricos e a reação do público. Pela primeira vez, a narrativa não pertencia aos poderosos. Pertencia às pessoas que estavam prestando atenção àquelas cansadas de fumaça corporativa e mantras vazios de liderança. Mais convites chegaram, escolas, empresas, até formuladores de políticas públicas. A história já não era mais só sobre mim. Era sobre o que acontece quando alguém se levanta diante do apagamento e diz: chega. Era sobre confrontar não apenas um homem, mas um sistema que permitiu que ele subisse, enquanto outros permaneciam em silêncio. E mais importante, era sobre reivindicar o final. Não como vítima, nem mesmo como sobrevivente, mas como voz, como testemunha e como construtor de algo melhor. Depois que o painel viralizou, me vi parado em uma encruzilhada, uma que eu não esperava. Não era fama o que eu tinha conquistado, não, de verdade. Era ressonância, algo na minha história ecoou em outras pessoas. E o silêncio que tinha engolido tanta gente honesta por anos começou a se romper. Minha caixa de entrada transbordou. Ex-funcionários, gerentes de nível médio, assistentes,
e analistas de empresas de todo o Canadá, todos me contando a mesma coisa com palavras diferentes. O que aconteceu com você, aconteceu comigo também e ninguém nunca acreditou em mim. Comecei a responder, não de uma vez, mas de forma constante. E então fiz algo ousado. Convidei 10 dessas pessoas, completos estranhos, que tinham me procurado para um espaço de coworking alugado no centro de Toronto para uma conversa à tarde. Sem imprensa, sem gravação, só café, uma roda aberta e uma promessa: vocês estão seguros aqui. E eles apareceram. Uma mulher que foi forçada a sair depois de denunciar viés racial nas contratações, um homem cujas ideias foram roubadas por executivos enquanto ele era demitido durante cortes orçamentários, um funcionário queer que foi afastado depois que seu chefe reestruturou o departamento. Histórias de traição, histórias de sobrevivência. Eu escutei, choramos, rimos, ficamos com raiva, mas algo mais aconteceu, começamos a imaginar. E se a gente não apenas contasse nossas histórias, e se a gente as usasse? Foi assim que nasceu a EcoWorks. Começou como uma plataforma digital onde as pessoas podiam compartilhar anonimamente suas experiências em ambiente de trabalho tóxicos com tags por setor, região, resposta da liderança e desfecho. Mas cresceu rapidamente para algo maior. No segundo mês já tínhamos mais de 10 mil histórias. E tão importante quanto tínhamos interesse de organizações que queriam fazer diferente. Pequenas empresas, ONGs, até algumas corporações mais ousadas nos procurando, discretamente perguntando: podemos trabalhar com vocês para consertar nossa cultura antes que ela vire manchete? Eu não queria que a EcoWorks se tornasse só mais uma consultoria com apresentações bonitas e nenhuma alma. Então criamos uma regra. Só trabalhamos com empresas dispostas a serem transparentes sobre seus erros do passado e a assumirem publicamente seus compromissos. Isso afastou rapidamente as empresas performáticas, montamos uma rede de coaches, facilitadores e especialistas em políticas organizacionais, muitos com vivências parecidas com a minha, sobreviventes de traições corporativas que tinham as cicatrizes e a sabedoria para liderar mudanças de dentro para fora. Eu não estava mais apenas reagindo ao que Dan e a Summit Edge tinham feito comigo. Eu estava construindo o que eles nunca poderiam construir, uma cultura baseada em honestidade, dignidade e liderança corajosa. Em menos de um ano, a EcoWorks já tinha se expandido para além de Toronto, chegando a Vancouver, Calgary e Montreal. Organizamos rodas de escuta em francês e inglês. Lançamos uma bolsa de liderança para novos agentes de mudança vindos de comunidades subrepresentadas. Então algo inesperado aconteceu novamente. Uma rede de hotéis de porte médio e ironicamente concorrente da Summit Edge nos procurou para auditar sua equipe executiva e desenhar um programa de transformação de liderança de 12 meses. Fiquei em dúvida. Parte de mim não queria se aproximar de nada que me lembrasse a dor, mas outra parte sussurrou: é assim que você recupera esse espaço, não evitando ele, mas reconstruindo. Aceitei o contrato. E entrar naquela sala de reunião, com minha própria equipe, minha própria agenda e meus próprios valores, foi o mais perto que já estive de sentir justiça. Não vingança. Apenas redenção. Nunca tentei destruir a Summit Edge, não precisei. A verdade fez seu próprio trabalho, silenciosa e constante. Alguns acionistas saíram, alguns executivos renunciaram, uma investigação governamental sobre suas práticas de RH foi aberta. Não acompanhei todos os detalhes, não era necessário. E o Dan sumiu. A empresa de consultoria que o contratou o demitiu 6 meses depois do painel. Aparentemente, eles não queriam bagagem reputacional não resolvida, poético. Quanto a mim, não corri atrás de manchetes, corri atrás de mudança. Passei a falar mais não em conferências cheias de glamour, mas em faculdades comunitárias, reuniões sindicais e assembleias em cidades pequenas. Eu queria alcançar quem vive a cultura, não só quem fala sobre ela lá do último andar. Uma noite depois de um workshop em Halifax, uma jovem se aproximou de mim. Estendeu a mão, depois hesitou. Você provavelmente não se lembra de mim, ela disse, mas eu era estagiária na Summit Edge no ano em que você saiu. Vi o que aconteceu. Carrego a culpa de não ter dito nada. Balancei a cabeça suavemente. Você não me deve nada, eu disse, mas fico feliz que esteja aqui. Ela sorriu. Estou estudando para ser advogada trabalhista agora. Por sua causa, esse momento ficou comigo por dias. Me lembrou de que legado não é o que construímos em nosso nome, é o que os outros escolhem construir depois que saímos da sala. A EcoWorks
Já não era mais só minha, tinha virado um movimento. E enquanto eu estava na nossa nova sede, um prédio de tijolos restaurado no centro de Toronto, com um mural na parede dizendo "A verdade tem valor", eu sabia com certeza. Eu perdi um emprego, mas ganhei uma missão. E essa missão era maior do que uma empresa, uma traição ou até mesmo uma única história. Era sobre reescrever o roteiro por toda pessoa que um dia achou que era descartável, por toda voz silenciada em uma sala de reuniões, por todo funcionário que foi instruído a ser profissional quando o que precisava era ser ouvido. Esse não era o legado que eu achava que deixaria, mas era o que eu tinha orgulho de reivindicar.